Onde nós vimos a falar sobre o chamado de Ezequiel. Ezequiel aqui no capítulo 2, Deus agora vai se revelar para Ezequiel. Aqui no capítulo de número 2, no versículo 1 e 2, Deus vai se revelar para Ezequiel, pois já havia 5 anos que Deus estava em silêncio com Ezequiel. Havia 5 anos sem Deus falar nada para Ezequiel. O que você faria se você ficasse 5 anos sem ouvir a voz de Deus, sem sentir a presença de Deus, sem falar com Deus? O que você faria? Ezequiel, filho do profeta, do sacerdote Buzi. Ezequiel, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. O seu pai era sacerdote, o seu avô era sacerdote, os seus bisavós, tataravós eram sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Como diz no capítulo 1, no versículo de número 2 e 3, vai dizer que ele era filho do sacerdote Buzi. Buzi era o seu pai e sacerdote da época na qual ele vivia. Ezequiel tinha nascido numa família preparada para ser sacerdote. Ele passou 17 anos para chegar no seu primeiro nível de adentrar no santuário de Deus, pois somente o sacerdote tinha direito de adentrar na presença de Deus. Somente o sacerdote tinha o direito e podia entrar na casa do santuário ou naquele tabernáculo no Velho Testamento. Ezequiel estava sendo preparado para então exercer o seu chamado de sacerdote na nação de Israel. Mas quando ele tinha 17 anos, quantos anos? 17 anos. Por causa dos pecados dos seus pais, por causa dos pecados da sua geração, no caso, a nação de Israel, a Bíblia vai dizer que Deus agora vai permitir acontecer algumas coisas. Deus permite que agora os caldeus, os babilônicos, vá até Israel e prenda a nação de Israel, leva como cativos, como escravos para a Babilônia. E eles fazem isso pelo menos em 3 levas. Em 3 vezes eles vão até a nação de Israel e leva o povo de Deus para ser escravo e ser aprisionado. Israel agora tinha pecado contra Deus, esquecido do Senhor, e agora o Senhor vai agora trazer o juízo. Deus vai trazer agora o conserto, pois Deus sabia, se ele não pesasse a mão sobre o seu povo, o povo não voltaria, o povo não se arrependeria, o povo não voltava para o seu Deus. Então Deus agora vai permitir que venha e aconteça algumas coisas, e a nação de Israel vai ser levada para a Babilônia, cerca de 597 anos antes de Jesus Cristo. Daniel, Sadraque e Abednego já tinha sido levado 9 anos depois. Ezequiel, na terceira leva dos babilônicos, agora é levado para também ser escravo naquela época. Ezequiel tinha 17 anos quando foi levado. Agora se passaram 5 anos. Ezequiel vai completar 22 anos. Quantos anos? 22 anos. E Deus estava em silêncio. Havia 5 anos que Deus tinha se calado. E é aqui que eu quero começar a mensagem dessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre o chamado e a sua missão. Ezequiel agora vai ser chamado, convocado por Deus para exercer um chamado e com algumas missões por mandamento de Deus. Deus vai olhar no céu e vê Ezequiel lá na Babilônia, aprisionado, escravo, sendo maltratado, carregando barro, argila nas costas, porque era o trabalho dele naquela época, uma canga nas costas, num balde da esquerda, um balde da direita, carregando água e argila, ou barro, para misturar, para fazer coisas na Babilônia antiga. Deus agora olha para esse jovem com 22 anos e vê algo diferente nesse jovem, pois havia muitos judeus ali aprisionados, milhões de judeus lá na Babilônia. Mas Deus vai olhar para lá, para aquele povo, e vai ver um coração diferente. E é exatamente isso que o Deus eterno está procurando nesses últimos dias. Nos dias que estamos vivendo. Ezequiel, na época que ele vivia, estava como de hoje. Um povo ingrato, um povo que se esquece do seu Deus falso.
Um povo que quer Deus quando está tudo bom, mas quando está as bonanças sobre as suas casas, sobre os seus lares, a tendência é de se esquecer do seu Deus. A tendência é de abandonar o Senhor e fazer com aquilo que Ele manda quando dá, às vezes que quando não dá certo. Não é dessa forma. O povo de Israel estava na terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, a terra da promessa. Deus tinha cumprido as promessas de ter levado o seu povo para a terra de manava leite e mel. Agora, passaram os anos e anos, o povo, em vez de ser grato a Deus, vai começar a fazer ciúmes a Deus. E Deus olha da sua eternidade para o seu povo ingrato e fala: eles não merecem a minha presença. Eles não merecem mais estar na terra da promessa. Deus agora envia e permite os babilônios e até a nação de Israel destruam o templo onde Deus falava com o seu povo, aonde as leis saíam do templo para que o povo pudesse ouvir e andar no caminho de Deus. Deus permite que os soldados vá até o templo e destrua todos, tudo aquilo que tinha. Leva os utensílios, leva tudo aquilo que o povo adorava a Deus, os instrumentos, mata os sacerdotes e leva o povo como cativo, escravo para a Babilônia. Mas mesmo assim, nessa dificuldade, nesse povo ingrato, no meio de uma geração perversa, um povo que tinha esquecido do seu Deus, Deus mesmo assim ainda continua com seus olhos ainda fitos sobre a face da terra. Aleluia. Olhando para quem possa usar, olhando para quem possa levantar, olhando para fazer instrumentos, homens e mulheres, para impactar o seu povo e a sua geração. O povo tinha se corrompido, mas Deus estava sondando alguns corações. Deus está sondando o teu coração. Deus está sondando o seu coração. Glória a Deus. Às vezes quando você quer orar, às vezes quando você sente um momento de ler a palavra, quando você sente fazer algum jejum durante a semana, não é a sua vontade, é o Espírito Santo dizer: eu estou sondando o teu coração, porque eu tenho promessa, porque eu tenho sonhos, porque eu tenho algo para fazer sobre a tua vida, e eu quero fazer. Mas para isso, se disponha, queira. Aleluia, deixa Deus falar no seu íntimo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel estava lá no meio da Babilônia, caminhando agora pelo rio, ali perto do Egito, um rio, onde os babilônicos ali arrancavam ou tiravam argila para construir os seus muros e outras coisas mais. Ezequiel agora estava lá com 22 anos, Deus estava em silêncio com ele, e ele carregando aquele barro. Ezequiel tinha se preparado, meu amado, 13 anos para ser sacerdote, 13 anos separado do mundo, 13 anos não podia brincar com as demais crianças, ele não podia passear por onde os outros iam, ele não comia o que os outros comiam. Ezequiel tinha tirado 13 anos da sua vida para se dedicar a Deus, para ser sacerdote, mas com 17 anos ele vai ser levado, e todos os seus sonhos, o sonho de ser sacerdote, o sonho de pegar o sangue dos animais e esprangir sobre o povo expiatório da Arca da Aliança, para perdão e remissão dos pecados da nação de Israel. Em vez de ele receber sangue, ele vai receber agora grilhões, cadeia sobre as suas mãos, e vai ser levado agora como um animal para a Babilônia. Mas Deus estava ainda de pé, olhando para ele, para a fidelidade dele. Deus está procurando uma geração nesses últimos dias fiéis. Deus está procurando nesses últimos dias uma geração, homens e mulheres que aceitam o seu chamado e que não toca Deus por nada. Está difícil, mas ele continua sendo fiel ao Senhor. Deus está procurando uma geração de identidade, aonde ele olha da sua eternidade, ele olha lá do seu céu para mim e para você, aonde quer que eu e você esteja, ele olha para mim e para você e fala: aquele homem, aquela mulher está me honrando aonde eles estão. Eles são fiéis, eles não se contaminam, mas continuam nos santificando diante do povo e das ações que estão ao seu redor. Deus estava sondando no coração de Ezequiel, mas 5 anos em silêncio. Eu imagino, porque quando nós passamos semanas, quando nós passamos meses sem ouvir a voz do Senhor, dá um desespero. Aleluia. Eu vou repetir, ver se os irmãos estão ligados. Quando nós passamos semanas ou meses
sem ouvir a voz do Senhor, dá desespero. Eu não estou falando quando nós lemos a Bíblia, aqui é a palavra do Senhor, mas quem tem intimidade sabe o que eu estou falando. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando no íntimo do coração, aquela voz suave como de muitas águas, como está lá em Apocalipse, aleluia, nós se desesperamos. E Ezequiel, que falava com Deus, o sacerdote que representava Deus, 5 anos sem ouvir a voz do Senhor, mas mesmo assim ele estava ali de pé na presença de Deus. Quanto tempo você poderia ficar sem ouvir a voz de Deus? Hoje estamos falando sobre o chamado nessa noite. Quanto tempo você suportaria sendo fiéis a Deus, sem Deus falar nada com você, só esperando e olhando a sua fidelidade, a minha fidelidade? Será que nós se escandalizaria? Ou será que nós ficava mais longe, cada dia mais longe da presença de Deus? A nação de Israel, em vez de se apegar a Deus, em vez de buscar o Senhor, endureceram o coração. A própria Bíblia vai dizer: juntamente com a nuvem vai cobrir aquele lugar. Ezequiel agora estava tendo uma visão. No capítulo 1, no versículo 1, na parte B do versículo, vai dizer: e eu vi visões de Deus. E eu vi visões de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, meus amados irmãos, você que tem chamado, você que quer ser um instrumento na mão de Deus, o teu cativeiro, o ambiente onde você está, aonde quer que você esteja, não te impede de ter visão dos céus. Eu vou repetir: você que quer ser instrumento das mãos de Deus. Estou pregando para crente nessa noite, por isso que Deus sabia que você está aqui nessa noite. Estou falando sobre chamado. Eu passei 2 horas e 40 minutos estudando a palavra, nada descia ao meu coração, mas agora 3 horas da tarde, comecei novamente a estudar a palavra, e a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa, sobre chamado. Onde você está, aonde você viver, a situação que você esteja passando, não pode impedir de você ter visões do céu. Aqueles que têm chamado de Deus, você pode estar aonde for, o Espírito Santo do Senhor vai te buscar, vai te arrancar, os céus serão abertos sobre a sua vida, e Ele vai se revelar para você, pois você é escolhido e chamado de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Ezequiel agora começou a ter visão de Deus. O gelo, o céu de bronze foi quebrado. Deus vai se revelar para Ezequiel. Ele já começou a ter visões de Deus. Ezequiel é conhecido como um profeta maluco. Olha para cá. Ezequiel é conhecido como um profeta maluco. Pergunta por quê? Por quê? Porque Ezequiel, ele via, sentia e ouvia o que os normais não podem ouvir. A ciência, os psicólogos podem dizer que Ezequiel era doido, esquizofrênico. Por quê? Porque ele via o que homem normal via. Ele sentia o que o homem normal não sentia. E ele não via o que os homens normais não podiam ver. Parece que Paulo, agora cheio do Espírito Santo, vai ter a mesma revelação. No capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9, vai dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o coração nunca sentiu, é isso que Deus tem revelado para todos aqueles que amam ao Senhor. A mensagem dessa noite é só para aqueles que têm um coração temendo pela obra de Deus. A mensagem dessa noite só para aqueles famintos que estão se cansando de viver a vida normal. A mensagem que Deus está falando para mim e para você nessa noite é para aqueles que cansaram de ter uma vida normal, mas querem ter uma vida de intimidade sobrenatural com o Senhor. Estamos nos últimos dias para o arrebatamento da igreja de Cristo. Os sinais têm acontecido dia por dia. A raça humana tem andado nas páginas da Bíblia, e Deus está avisando: eu estou voltando, eu estou voltando. Mas nesses últimos dias, diz o Espírito Santo do Senhor nessa noite, estou levantando os homens e mulheres de coragem, homens e mulheres que querem ser instrumento nas minhas mãos, homens e mulheres que talvez não tenham a oportunidade de ter uma não tendo, mas tem a chama do fogo do Espírito Santo queimando nos seus corações. E para isso Deus está dizendo: eu te escolhi do ventre da sua mãe, eu te escolhi com um propósito, eu te escolhi com um chamado. Você nasceu talvez, aleluia, com uma cidade pequena como eu nasci, lá em Anaconda, Santana do Ipanema, uma pequena cidade
cidade, ou como milhares que estão por esse Brasil fora e no mundo, pessoas que não têm nome, pessoas que não têm formatura, mas nesses últimos dias os mortos irão ressuscitar. Nesses últimos dias homens e mulheres vão levantar as mãos, os paralíticos vão voltar a andar, os cegos vão voltar a enxergar, porque tem uma promessa escrita tanto em Joel como em Atos dos Apóstolos, diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito para usar os seus pequeninos até a última hora. Glória a Deus, aleluia. Creio, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Temos tempo bastante ainda. Glória a Deus. Oh, meu Espírito Santo, glória a Deus. A sua fome por Deus vai trazendo as revelações de Deus para essa noite neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te dou louvor, Senhor. Eu te dou louvor, oh Pai. Eu te exalto, eu te glorifico. Eu honro, eu glorifico o teu santo nome. O Senhor ministrou meu coração quando eu estava sentado aqui nesse altar. Estou pregando essa noite aquilo que Deus me mandou em meu coração sobre chamado. E tem muitas pessoas aqui dentro e lá fora, no mundo todo, que estão sofrendo porque não estão exercendo o seu chamado. Vou repetir, porque Deus falou no meu coração. Tem muitas pessoas aqui dentro e lá fora, no mundo todo, que estão sofrendo porque não estão exercendo o chamado que Deus os chamou. Ezequiel começou agora a ter visão de Deus. E acho lindo que no versículo 3 do capítulo 1 vai dizer: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto do rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento impetuoso vinha do norte, ou seja, da nação de Israel. Ezequiel estava lá, à beira do rio Quebar, trabalhando. De repente ele olha para o céu e vê a visão dos querubins, o trono de Deus aberto sobre a sua cabeça nos céus, os querubins andando para lá, para cá, conforme o Espírito de Deus ordenava. Ezequiel parece que ele pisca novamente, e ele começa a sentir um vento vindo sobre ele, e ele começa a ver a glória de Deus sobre aquele lugar. Esse vento, meu amado, é o vento do Espírito Santo mais usado. Foi o tempo que mais Deus se revelou para eles. Foi o tempo que Deus mais mandou providência. Foi o tempo que Deus mais abençoou o seu povo espiritualmente. Aleluia. Nesses últimos dias, mano, se prepare. Nesses últimos dias, se prepare para aquilo que Deus irá fazer sobre a sua vida. Se você pegar essa palavra guardada no seu coração e acreditar no chamado de Deus, se prepare para aquilo que Deus irá revelar para você. Ele irá se manifestar de maneira tão grande sobre a tua vida. As pessoas que estão ao seu redor vão falar: não é esse que está vindo lá de Nazaré, não é esse que nasceu naquela pequena cidade. Aí o Espírito Santo vai testificar, dizendo: ele é amado meu, eu escolhi, ponto final. Deus te escolheu, ele acredita em você. Se coloca de pé nessa noite e deixa Deus te usar nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Ezequiel era um profeta doido porque tinha visões transcendentais. Ezequiel era conhecido como um profeta fanático, louco, maluco da cabeça, porque ele tinha visões. Se você for ler o livro de Ezequiel, meu amado, queridos irmãos, você fala: esse camarada era muito doido, muito maluco. Porque se ele contasse para alguns crentes, ninguém ia acreditar. Mas se contasse para um crente espiritual, eles iam acreditar. Tem crente espiritual nessa noite? Paulo vai dizer em 1 Coríntios que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o carnal não entende as coisas do Espírito. Verdade. Ele era um profeta maluco, tinha visões muito fortes. E quando ele teve aquele deslumbre da glória de Deus, da presença, a nuvem Shekinah envolvendo aquele lugar, a Bíblia vai dizer no versículo 28 do capítulo 1, a parte finalzinha do versículo vai dizer que ele caiu. Vou ler para os irmãos: e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que falava comigo. Aleluia. Meu amado, a presença de
Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo de Deus, falar em línguas estranhas, que a línguas estranha é a língua de Deus. O apóstolo Paulo fala que quem fala em línguas não fala homem, mas fala Deus. Ter visões dos céus, ter revelações do Senhor, pular, gritar, falar em mistério, meu amado, isso é coisa de maluco. Mas isso é questão de sobrevivência. Só vai sobreviver nesses últimos dias quem for cheio do Espírito Santo de Deus. Não se preocupe se as pessoas vão chamar você de doido, mamãe. Deus está procurando homens e mulheres que tenham a visão de Deus. Ainda que as pessoas falem que você é maluco, ainda que as pessoas falem que você é doido, você fala, sou doido por Jesus. Eu estou tendo visão dos céus, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Se aonde você está, você tem vontade de falar em línguas estranhas, pular no pé só, obedeça a voz do Espírito Santo.